Bom dia, terceiro médio, tudo bem com vocês? A nossa videoaula de hoje é sobre orações subordinadas, tá? Ou período composto por subordinação. O período composto por subordinação, diferente do período composto por coordenação, temos um tipo de relação diferente entre as duas orações, né? Como nós vimos, o período composto de coordenação, nós temos duas orações independentes, né? Então, ambas têm a mesma função no período, e também uma é independente da outra, tá? Já no período composto por subordinação, nós temos funções diferentes, porque eu tenho uma oração principal e uma oração subordinada, ou seja, eu tenho uma oração dependente da outra, tá? A oração subordinada, ela depende da oração principal para ter algum sentido, tá? Então, eu separei um exemplo para vocês para ficar mais claro. Então, só depois disso percebi que as palavras dele eram profundas. Então, nós temos aí o pronome relativo que separa as duas orações, a principal e a subordinada. Então, a oração principal, só depois disso percebi. E a oração subordinada, que as palavras dele eram profundas. Percebam, gente, que não existe uma relação de sentido aí se eu separá-las, tá? Então, só depois disso percebi. Percebi o que? Ele já pede um complemento. E a segunda oração, que as palavras dele eram profundas. Então, também não tem sentido sozinha, tá? Então, que as palavras dele eram profundas, por quê? O que vem antes? Qual o histórico? Então, existe uma relação aí de subordinação, ou seja, a segunda depende da primeira para ter sentido, então a subordinada depende da principal para ter algum tipo de sentido, tá? Essa ordem pode se inverter, eu posso ter primeiro uma oração subordinada, depois uma principal, mas de maneira geral, primeiro aparece a oração principal e depois a subordinada. Vocês vão perceber essa relação pela separação do pronome relativo, que não necessariamente será o que. Nós vamos ver nas classificações. Mas tem sempre um pronome relativo lá separando essas duas orações, tá bom? Essas orações, elas são classificadas as orações subordinadas, né? Elas têm três tipos de classificação. Eu tenho as orações subordinadas substantivas, eu tenho as orações subordinadas adjetivas e orações subordinadas adverbiais. As três, elas exercem uma função sintática em relação à oração principal, só que são funções sintáticas diferentes. Em alguns casos até tem em alguns casos não, na verdade tem um caso em que coincide a função sintática. Mas quando eu for explicar as classificações uma por uma, vocês vão perceber que existe uma diferença nítida entre as duas, tá? Então, vou comentar. Hoje é só uma aula introdutória sobre oração, sobre as orações subordinadas. Então, depois eu vou falar de cada classificação especificamente. Mas eu vou só falar, só explicar sobre qual é o tipo de função sintática de cada uma hoje, tá? Então, a oração subordinada substantiva também, ela exerce uma função sintática em relação à principal. Ela pode ter uma função sintática de sujeito, objeto direto, objeto indireto, de predicativo, sendo ele de predicativo do objeto ou predicativo do sujeito, complemento nominal e aposto, tá? Então, ela pode exercer qualquer uma dessas funções sintáticas em relação à principal. Então, o que eu quero que vocês percebam é que a relação do período é como se fosse uma oração de um período simples ou de uma oração. Então, no caso do período simples, né, da oração, nós temos um tipo de relação sintática de um termo ao outro, de uma palavra a um termo, tá? Então, de um sujeito com um predicado. No período composto, isso também vai acontecer, porém, a relação é sempre da oração subordinada para a oração principal, tá bom? Continuando. A oração subordinada adjetiva. No caso da oração subordinada adjetiva, nós temos dois tipos de função sintática que ela pode exercer em relação à principal. Seria de adjunto adnominal
e de aposto, tá? Essa é a parte chatinha, né? Porque na oração subordinada subjetiva, ela também pode ter função de aposto. Eu vou falar disso quando eu for falar de oração subordinada especificamente a adjetiva e especificamente a substantiva, tá? Porque vocês vão ver que é bem clara a diferença, mas eu só tô apontando que elas podem ter essa função sintática de aposto, tanto a substantiva quanto a adjetiva, tá bom? Mas a adjetiva ela só pode ter essas duas funções sintáticas, porque ela denota uma qualidade, né? Adjetivo, qualidade. Então, ou a adjunta de nominal, que denota qualidade, e no caso do período composto, ela também vai ter também vai ter uma função de aposto, e esse aposto tem uma função adjetiva, né? Mas isso deixa mais para frente um pouquinho que eu vou explicar com mais calma e vocês vão entender melhor. E finalizando, nós temos as orações subordinadas adverbiais. As funções, a oração subordinada adverbial, ela tem função sintática também. Ela exerce uma função sintática da oração principal, de adjunta de nominal ou advérbio, né, como o próprio nome diz. Então, ela vai ser o advérbio, né, ou adjunta adverbial da oração principal. Tá? Então, hoje é só uma introdução. As próximas videoaulas serão ligadas à classificação do período composto e do período composto por subordinação, tudo bem? Aí eu vou ver com vocês classificação por classificação, tá bom? Espero que tenham gostado dessa videoaula. Até a próxima. Beijinhos.